Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, mas estamos aí para mais uma aulinha de química. Hoje a gente vai falar sobre concentração de soluções e sobre solubilidade. É uma matéria bem tranquilinha, bem legal, com bastante conta também, mas é isso. Então a gente vai ver o que é uma solução, né? É um sistema homogêneo e tudo mais, e as diferentes formas de a gente medir as concentrações da solução. Vamos ver também o que é essa medida, o que significa concentração e tudo mais. Também a diferença de dois conceitos que são meio similares, que é a densidade e a concentração comum, e a solubilidade de compostos e outros conceitos que estão linkados com isso também, como a curva de solubilidade. Eu esqueci de colocar o último tópico aqui, que é a solubilidade de gases. Depois eu arrumo. Beleza. Então, aqui a gente tem três conceitos iniciais para começar a abordar esse assunto. O primeiro deles é a solução. Tá, o que é solução? Eu acho que vocês já tiveram uma aula falando sobre mistura, solução, mistura homogênea, né, mistura heterogênea, essas coisas, enfim. Um pouco disso. A solução é qualquer mistura homogênea, ou seja, qualquer material que apresente uma única fase. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Quando a gente mistura água e um pouco de sal de cozinha, a gente cria ali uma solução, certo? A gente tem mais de uma substância, a água, que é o H2O, e sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o NaCl, e fica em uma fase só, certo? A parte líquida, porque se você colocar muito sal, a gente vai ver o que vai acontecer no final da aula, a gente vai abordar o que acontece quando você coloca sal demais na água. O ar atmosférico é outro exemplo de mistura homogênea. Às vezes a gente pensa em solução e pensa muito nos líquidos, né? Mas a gente tem que lembrar que a solução, ela vai ser algum fluido. E um fluido é exatamente um líquido ou um gás. O ar atmosférico, então, vai ser uma solução porque é uma mistura homogênea. Ele apresenta apenas uma fase. A gente não vê diferença entre... Não, a gente não vê duas partes do ar. Outro tipo de solução que a gente está convivendo muito hoje em dia, né, que é o álcool 70. Por causa da pandemia do Covid, a gente teve que gastar litros e litros de álcool 70 para limpar a mão, para limpar as compras no mercado, para limpar as compras que chegam no correio e tudo mais. Tudo vai álcool 70 hoje em dia, né? Beleza. E a gente vai ver do que essa solução é composta agora. A solução é uma mistura, certo? Então ela tem mais de um componente. Esses componentes são chamados de solvente e soluto. O solvente é a substância capaz de dissolver a outra substância. E o soluto é a substância dissolvida, certo? Só que isso fica muito vago quando a gente fala de, por exemplo, uma mistura de ar. Porque o que ele é o solvente e o que é o soluto? O ar atmosférico. Aí a gente fala que isso como uma convenção mesmo. A gente fala que o solvente é aquilo que está em maior quantidade, quando a gente fala em mistura de gases ou quando tem um líquido misturado com outro líquido. No caso da gente ter um sólido dissolvido num líquido, o solvente sempre vai ser o líquido, porque é ele que tem a capacidade de dissolver essa substância, certo? E o soluto vai ser o que é dissolvido. Então, por exemplo, no caso de sal de cozinha em água, o soluto vai ser o sal de cozinha, que é a substância dissolvida. E o solvente é a substância que tem a capacidade de dissolver. Beleza? Só mais um adendo nessa questão de quantidade, né? Por exemplo, o álcool 70, a gente vai ver que esse 70 representa a porcentagem de álcool que tem naquela solução, certo? Nesse caso, o etanol, que é o mesmo... Etanol e álcool são a mesma coisa, certo? O etanol, ele está presente em 70%, ou seja, ele é a maior parte dessa solução. Só que a gente vai ver que a água é o seu chamado solvente universal. Então, todas as soluções que envolverem água, a gente vai falar que ela é o solvente, beleza? Independente, como no caso do álcool, de ter mais álcool do que água. A gente vai falar que o álcool é o solvente.
Então, concluindo, a solução vai ser soluto mais solvente. E aí é o recadinho que eu falei de convenção, né? É mais uma convenção, isso mesmo. A partir disso, a gente tem que calcular a concentração das soluções. E a concentração vai dizer para a gente a quantidade, normalmente é a quantidade de soluto que existe naquela solução. De uma forma assim relativa, que você não vai falar, ai, eu tenho. É uma propriedade daquela solução, daquele material, vamos dizer assim. Chamar a solução de um material, a concentração seria uma propriedade desse material. Não que ela não possa ser mudada, mas naquela situação ali a gente pode falar que pensar nela como uma propriedade mesmo, porque, por exemplo, ela vai ser igual em todos os pontos, certo? Independente se eu pegar uma bacia grandona de água com sal mesmo, se eu pegar essa bacia grandona e pegar uma colher e pegar uma porção dessa solução, a solução que eu vou ter na colher vai ter a mesma concentração da solução que eu tenho na bacia grande. Se eu for em outro ponto daquela bacia e pegar outra colher de solução, a solução que tem nas duas colheres vai ter a mesma concentração, assim como a solução que está no resto da bacia. Entende? Beleza, então isso que a concentração vai mostrar para a gente, essa relação de quantidade. Tem vários jeitos, como vocês podem ver aí, da gente traduzir essa informação nos números. Beleza. A concentração comum é a que a gente está mais acostumado a ouvir. Por exemplo, no soro fisiológico, que normalmente a gente tem em casa para poder jogar em machucado, muitas vezes tem gente que usa para isso. Enfim, o soro fisiológico, ele tem uma concentração de 0,9 miligramas por litro. Eu acho que é isso, não tenho certeza. Mas esse valor é a concentração comum. O soro fisiológico é uma solução de cloreto de sódio, mais uma vez o sal de cozinha. E a concentração comum, ela vai ser a concentração dita em massa por volume, certo? Então, a gente vai calcular a massa de soluto dividido pelo volume da solução. É muito importante se atentar a... Ah, eu tô sem coisinha, deixa eu... Não tô apontando, né, gente? Agora que eu percebi. Beleza, agora eu tô apontando. Aqui é muito importante a gente se atentar a qual que é a massa que a gente vai estar usando, certo? Porque depois, mais pra frente, a gente vai ver que a gente pode usar a razão de soluto por solvente, ao invés de soluto por solução. Enfim, isso pode confundir um pouco. Então, é bem importante se atentar ao que é o numerador e o que é o denominador. Beleza, mas a concentração comum é a concentração que a gente mais está acostumado a encontrar, que é a unidade de massa dividida pela unidade de volume, que vai representar a unidade de medida da concentração comum. Beleza. A próxima é uma muito comum também quando a gente está estudando química. A gente vai encontrar ela na resolução de vários problemas, ela vai ajudar a gente nos cálculos estequiométricos, vai ser muito importante para estudar equilíbrio químico mais para frente, fisicoquímica. Então, é importante a gente entender o que ela é. A gente viu que a gente pode contar a quantidade de matéria em mols, certo? E que esses mols têm uma massa molar. E essa massa molar é uma característica da substância, certo? Cada átomo tem uma massa molar, cada elemento químico tem uma massa molar que vai representar quantos gramas tem um mol daquela substância, daquele elemento. E aí, quando a gente tem uma molécula, uma substância, a gente tem que somar as massas molares dos átomos que integram aquele elemento, certo? Então, a gente vai ter a massa molecular, que é o que eu chamo de MM aqui. MM é a massa molecular. Beleza, mas vamos para a concentração primeiro.
A concentração em quantidade de matéria também é chamada de molaridade, e ela corresponde à quantidade de soluto em mols num determinado volume de solução. Então, ela vai dizer para a gente o número de mols de soluto em um determinado volume de solução. Beleza. Como eu disse anteriormente, o número de mols e a massa molar relacionam a massa da amostra, por exemplo, a massa daquela quantidade de soluto com o número de mols que ele tem. Essa é a função da massa molar. E aí nós temos essa relação, certo? Que o número de mols é igual à massa da amostra ou a massa do soluto dividido pela massa molecular dessa amostra. E a partir dessa relação, a gente pode chegar numa outra fórmula para a molaridade, que é exatamente essa fórmula, só que com esse N aqui, é o número de mols, esse N aqui é o número de mols. Esse N substituído em M dividido por massa molar. Então, a molaridade vai ser igual à massa do soluto dividido pela massa molecular do soluto dividido pelo volume da solução também. Beleza? Agora, mais um tipo de concentração menos utilizado, porém ainda importante, é a molaridade. A molaridade vai ser a razão entre o número de mols de soluto dividido pela massa do solvente. Ó, aí já apareceu pra gente aquele detalhezinho que eu falei que a gente precisa se atentar, certo? Porque aqui eu não vou dividir pela massa da solução. Não vou dividir pela massa do soluto, eu vou dividir pela massa apenas do solvente. Então, você vai estar lá nos dados do seu exercício e ou ele já vai te dar qual que é a massa de solvente utilizada, ou ele vai te dar o volume de solvente, e você vai te dar também a densidade, e aí a partir disso você consegue achar a massa de solvente, mas é importante se atentar que a massa de solvente é apenas a do solvente, certo? A massa da solução, no caso, seria a massa do solvente mais a massa do soluto. O volume da solução, quando a gente for falar de, por exemplo, uma mistura de líquidos, certo? Quando eu tenho o álcool 70, eu vou ter um volume de solução. E eu posso fazer uma solução a partir de dois volumes, certo? O volume de álcool e o volume de água. E aí eu vou ter essa diferença, certo? É muito importante se atentar a isso, para não errar mesmo na hora da resolução de exercício. Beleza, esqueci de falar aqui na molaridade, voltando aqui na concentração em quantidade de matéria, que a unidade de medida aqui vai ser mol por litro, ou mol por ml, ou mol por centímetro cúbico, vai ser sempre mol dividido por uma unidade de volume, certo? E a molaridade já vai ser mol dividido por alguma unidade de massa. Grama, quilograma, miligrama, tudo isso, beleza? Vamos para as próximas. O título, ele parece um pouco complicado pelo nome, ele é meio diferente, né? Você nunca ouviu falar dele antes. E ele, assim, não é visto muito em outras partes das matérias de química. Por isso que às vezes ele fica meio... título, não sei. Mas beleza. Ele é bem importante aqui para a gente nessa matéria, até porque ele vai ajudar a gente a calcular as porcentagens mais para frente, que também é um jeito de você saber as concentrações de soluto. O título vai ser a razão entre a quantidade de soluto pela quantidade de solução. Essa quantidade pode ser em massa ou em volume. E aí nós teremos o título em massa, normalmente vai estar escrito no enunciado, título em massa ou título massa-massa, isso vai indicar que é uma razão entre duas massas. Aí eu chamei aqui de T, o título de T, vai ser igual a M1 dividido por M. M1 aqui é a massa do soluto e M é a massa da solução. Se a gente for considerar M1 massa do soluto e M2 massa do solvente, a massa da solução vai ser M1 mais M2, ou seja, massa da solução é igual a massa do soluto mais a massa do solvente. Beleza. Agora, a quantidade, né, a razão que eu falei anteriormente aqui,
a razão entre a quantidade de soluto pela quantidade de solução. Pode ser em massa ou em volume. Então, também temos o título em volume. Também, às vezes, é encontrado falando título volume, volume. E eu esqueci de mudar aqui. Aqui é volume 1 dividido por volume 2, gente. Eu copiei a fórmula e deu errado. Volume 1 dividido pelo volume da solução. Eu vou arrumar para mandar no PDF para vocês. Mas aqui é volume do soluto, muito boa minha caligrafia no computador, dividido pelo volume da solução, que eu vou escrever só sol. Tudo bem? Isso aqui é o título, isso em volume. Isso aqui está errado. É V1 dividido por V, beleza? Desculpa por isso, gente. Mas, voltando aqui, espero que tenha dado para entender, mas a hora que eu for pôr o PDF disponível, eu já vou ter arrumado. O título em volume tem a mesma ideia do título em massa. Vai ser uma razão entre o volume do soluto e o volume da solução. Ele é muito utilizado, como eu falei, em líquidos e gases, certo? Porque, assim, normalmente quando o soluto é um sal, por exemplo, não faz muito sentido você calcular o volume dele. Beleza. Aqui nós temos a porcentagem, que eu falei que era o porquê o título era muito importante, porque ele vai ajudar a gente a calcular essas porcentagens. E representa percentualmente a quantidade de soluto na solução. Também temos porcentagem em massa e porcentagem em volume. Às vezes a gente pode encontrar porcentagem massa-massa ou porcentagem volume-volume. E aqui eu também pus uma ressalva que muitas vezes a gente encontra uma porcentagem massa-volume. A gente vai ver o que é isso. A porcentagem em massa nada mais é do que a quantidade de soluto dividido pela quantidade da solução, certo? A massa do soluto dividido pela massa da solução. Mas como porcentagem, ou seja, a gente multiplica esse valor por 100, essa razão por 100. Então, a porcentagem vai ser título vezes 100. Vou até escrever aqui, eu tinha esquecido de pôr essa fórmula. Porcentagem é igual a título vezes 100. Beleza? Aqui em volume, a mesma coisa. Volume do soluto dividido por volume da solução vezes 100. Beleza? Aí agora, falando sobre essa porcentagem massa-volume, é quando a gente encontra aquelas concentrações que estão falando X gramas em 100 ml. Isso é uma porcentagem massa-volume. Às vezes você, ao invés de encontrar assim, X gramas por 100 ml, você encontra 0,9% massa-volume. Aí você já sabe que é normalmente em ml mesmo, mais comum. Para concentrações muito pequenas, a gente usa uma outra unidade de medida. Eu não gosto nem de falar que isso é uma forma de calcular a concentração, porque parte por milhão é uma unidade de medida mesmo. E ela vai mostrar para a gente as concentrações muito pequenas. E ela pode ser em massa ou em volume também. E aí vai estar falando lá, ppm em massa ou ppm em volume, beleza? Aqui, ó. Aqui eu coloquei uns exemplinhos já para facilitar para a gente. Dizer que uma solução apresenta 0,5 ppm em massa de um soluto significa que a porcentagem massa-massa dessa solução aí aqui temos 0,5 gramas por 0,5 gramas, porque é sempre partes por milhão. Então, aqui eu tenho 0,5 partes por milhão. Aqui eu tenho 1 milhão de gramas, então vou ter 0,5 gramas de soluto a cada 1 milhão de gramas de solução. A mesma coisa aqui. Eu vou ter 30 litros de soluto a cada 1 milhão de litros de solução. A fração molar é apenas uma razão entre o número de mols do soluto dividido pelo número de mols da solução. E a fração molar a gente pode calcular tanto para o soluto quanto para o solvente.
Agora, nos exemplos, eu dei uma adiantada para não ficar muito extenso. Por isso que eu passei rápido na fração molar, mas é bem simples. É literalmente só dividir o número de mols do soluto ou do solvente pelo número de mols da solução, certo? Agora vamos para os exemplos. Coloquei aqui um exemplo de interpretar o rótulo de um frasco, por exemplo. Aí a gente olha aqui nessa imagem. Qual que é o soluto? O soluto vai ser o cloreto de sódio, certo? Que é o sal de cozinha. Eu falei anteriormente que normalmente quando a gente tem uma solução aquosa de um sal, a gente considera que o solvente é a água. Mais uma vez, já dei um spoiler ali da letra B. O solvente é a água e o soluto é o sal, certo? Aqui a gente pode identificar que é uma solução aquosa por causa desse A que aqui do lado. Isso aqui é muito comum quando a gente vai escrever reação e tudo mais, e a gente quer mostrar que o reagente está numa solução aquosa, a gente coloca esse aqui do lado. Então, aqui, qual é o solvente? É a água. Quanto de soluto há em cada litro de solução? Aqui nós temos a concentração comum informada no frasco. E, pela concentração comum, nós conseguimos saber quanto de massa nós temos por volume de solução. Então, em cada litro de solução, eu tenho 9 gramas de NaCl. Agora, se eu precisar de 4,5 gramas de NaCl ao invés de 9 gramas, qual é o volume da solução que eu devo pegar? Aí aqui a gente vai usar a formulinha da concentração que eu coloquei lá atrás no slide. C, que é a concentração comum, é igual a massa dividido pelo volume. As informações que eu conheço: concentração comum, que é 9 gramas por litro, e a massa, que é 4,5 gramas. O volume eu ainda não sei. Então, eu substituo esses valores na fórmula e chego na resposta. O volume que eu preciso pegar dessa solução é 0,5 litros, que é meio litro, né? 500 ml. Agora, o exemplo 2, eu peguei uma de molaridade. Supondo que precisamos preparar uma solução utilizando 80 gramas de NaOH, cuja massa molar é 40 gramas por mol, e 1000 ml de água. Então, a gente vai preparar uma solução usando 80 gramas de NaOH e 1000 ml de água. E aí a gente vai calcular a molaridade dessa solução. Beleza. Para calcular a molaridade da solução, é essa fórmula aqui que a gente usa. Molaridade é igual ao número de mols dividido por volume. O que a gente também sabe é que o número de mols é igual à massa dividido pela massa molar. Aqui a gente tem várias informações que permitem que a gente calcule isso, certo? Então, o primeiro dado que eu achei no problema é a massa, 80 gramas. A massa molar, que ele falou aqui, ó, hidróxido de sódio, a massa molar é 40 gramas por mol. E o volume da solução vai ser 1000 litros, que é igual a 1 litro. 1000 ml, que é igual a 1000 litros, certo? Então, aqui, primeiro de tudo, eu calculei o número de mols, certo? Aqui, usando essa fórmula, 80 dividido por 40, que foi o que eu fiz aqui, 2 mols. Como eu quero calcular a molaridade em mol por litro, eu já usei aqui um volume igual a 1 litro. Substituí o N que eu encontrei aqui, achei 2 mols por litro. Usando aquela outra fórmula, a gente chega no mesmo resultado. Aqui eu fiz um resuminho de todas as concentrações, né, os tipos de concentração, a unidade que é. Beleza, aqui um adendozinho da diferença da concentração comum e da densidade. É muito comum a gente confundir as duas coisas, porque a densidade também é dada em em unidade de massa dividido por unidade de volume. Só que elas informam para a gente coisas diferentes. Aqui eu tenho a densidade de uma substância pura, certo? Eu tenho apenas um constituinte ali, e aí a massa daquilo, dividido pelo volume daquilo, dá a densidade. Mas a densidade também é um conceito que pode ser aplicado para misturas. E aí eu considero a massa total daquela solução ou daquele sólido.
enfim, ou daquela solução gasosa mesmo, e calcula a densidade. Então, a densidade vai considerar a massa total da solução. Eu vou considerar a massa do soluto e a massa do solvente, certo? A concentração não. A concentração eu considero só a massa do soluto. Aí, eu pedi atenção aqui, que ambas as unidades de medida são iguais, massa por volume, só que elas querem dizer coisas diferentes. Se você tiver um volume, seja os dados do problema, a densidade, a concentração e o volume, você vai conseguir achar a massa da solução inteira, usando densidade, e a massa de soluto, usando a concentração comum, certo? E aqui eu pedi atenção às conversões, quando você for passar de litro para mililitro, de grama para miligrama, enfim, isso às vezes gera um pouco de confusão. Mas é só ficar atento. Agora a gente vai falar de diluição de solução. Beleza. O que é diluir uma solução? Seria acrescentar mais solvente, diminuir a concentração. Quando eu estou diluindo uma solução, eu estou diminuindo a concentração de soluto naquela solução. Concentrar já é o contrário, certo? Eu quero aumentar a concentração. Para eu aumentar a concentração, eu estou aumentando a quantidade de soluto naquela solução. Então, eu preciso adicionar soluto. Quando a gente vai tratar disso, a gente está falando aqui de diluição, no caso, que é a adição de solvente. Eu saio de uma concentração inicial, um volume inicial e um número de mols inicial para uma concentração final, um volume final, um número de mols final, que aqui eu chamei de 1 e 2, certo? Solução 1 e solução 2. Sendo que, para transformar a solução 1 na solução 2, eu só adicionei um pouco mais de solvente, que vai gerar uma variação de volume, certo? Gerando uma variação de volume, como a gente acrescentou mais solvente, a gente vai mudar essa concentração também. As medidas da concentração será maior para a concentração, para a solução concentrada, certo? Então, a gente tem que se atentar a isso também na hora que estiver resolvendo o exercício, para que se você diluiu, se você adicionou, aumentou o volume, a concentração da que tem um volume maior tem que ser menor, certo? Mas aí a gente pode observar que uma coisa não mudou. Como eu não adicionei soluto e nem tirei soluto, o N vai continuar o mesmo. O N aqui seria o número de mols de soluto. Ele vai continuar o mesmo. N1 vai ser igual a N2. Então, a partir daquela formulinha C1, aqui C1 é uma concentração aleatória e N1 também. N1 pode ser a massa de soluto também não muda. Enfim, mas vou passar aqui para o próximo slide. A gente tem que se basear na diluição de soluções que a quantidade de soluto permanece a mesma. Você não adiciona soluto. Logo, a gente isolando o termo da fórmula que dá para a gente a quantidade de soluto, e igualando na solução inicial e na solução final, a gente chega nessas formulinhas que vão ajudar a gente a resolver as questões de diluição de solução. Aí vamos para o nosso primeiro exemplo aqui. Não sei se está muito boa a resolução desse slide, mas eu juro que eu tentei tirar as melhores fotos que eu conseguia. Beleza, aqui a gente quer preparar 0,2 litros de uma solução aquosa de hidróxido de sódio que tem 0,4 mols por litro. Temos uma solução, o que a gente tem é uma solução concentrada com concentração comum de 40 gramas por litro. Qual volume devemos utilizar dessa solução para conseguir preparar a 0,4 mols por litro? Primeiro de tudo, a gente tem um dado em gramas por litro e o outro em mol por litro. Tem que escolher qual dos dois que eu vou lhe dar aí. O que eu escolhi aqui foi transformar a concentração comum para a molaridade. Como que eu faço isso? Faço isso multiplicando pela massa molar, certo?
Aqui eu calculei a massa molar do hidróxido de sódio, 40 gramas por mol. E aqui eu dividi, desculpa, eu falei multiplicar, mas na verdade eu dividi, aqui tá errado também, tem que dividir para poder chegar na molaridade. Então aqui temos 1 mol por litro. Usando a fórmula M1V1 igual a M2V2, e substituindo os valores, a gente chega que o volume que devemos utilizar da solução com concentração comum 40 gramas por litro é 80 ml, para poder preparar uma solução de 0,2 litros. Importante aqui lembrar que para chegar no 0,2 litros, a gente completa de água, certo? Porque aqui a gente pegou 80 ml de uma solução e a gente quer preparar 0,2. Então, essa diferença de volume é exatamente o volume que foi adicionado. Além de diluir soluções, a gente pode misturar soluções. Normalmente, a gente trata só de misturas de soluções com os mesmos solutos, que não vão reagir entre si. Beleza? Então, a gente tem aqui uma solução 1 e uma solução 2. A solução 1 tem essas características aqui. C1, M1 dividido por V1 e tudo mais. Quando eu junto essa solução com essa solução, eu vou somar essas características, certo? Se aqui eu tenho 1 mol de soluto e aqui eu tenho 2 mols de soluto, quando eu misturar as duas soluções, eu vou ter 1 mais 2 mols de soluto. A mesma coisa para as massas e a mesma coisa para o volume, certo? Se eu tenho aqui 2 litros de solução e aqui eu tenho 3 litros de solução, juntando as duas soluções, eu vou ter 5 litros de solução, certo? Mais um exemplo aqui agora de mistura de solução. A gente tem duas soluções aquosas de ácido clorídrico. Uma com 2 litros de 0,2 mol por litro e outra com 4 litros de 4 mols por litro. Qual a concentração da nova solução? Aqui a gente tem os dados que o exercício deu para a gente. E colocando na fórmula que está aqui, essa aqui, lembrando que, assim, eu coloco C normalmente, mas é só mudar para as outras concentrações. Ó. Aqui nessa tabela, esse M bonito aqui é o M de molaridade. E a fórmula, aqui ele só não multiplicou aqui para baixo, mas a fórmula permanece a mesma, você só vai mudar a concentração mesmo que você vai usar. Aqui é a concentração comum, aqui é molaridade, aqui é título, enfim. E aí eu substituí os valores e cheguei em 2,73 mol por litro. Beleza, agora aqui vamos falar um pouco de solubilidade. A solubilidade corresponde à quantidade máxima de soluto que a gente consegue dissolver num determinado reagente, a dada pressão e temperatura, formando solução estável. A solubilidade está muito relacionada a uma coisa que a gente viu na última aula que eu dei para vocês, que é a interação molecular. Aqui a gente vai falar da polaridade das moléculas. E sempre lembrando daquela frase que fica marcada, que é semelhante dissolve semelhante. Ou seja, moléculas polares dissolvem bem moléculas polares. E as moléculas apolares dissolvem bem moléculas apolares. Isso não quer dizer que uma molécula apolar nunca vai se dissolver numa molécula polar, certo? Mais uma vez, a gente tem a água, que é o solvente universal, e existem moléculas apolares com alguns centros polares que permitem essa dissolução. Um exemplo aqui é a água, o álcool e a gasolina. O álcool, ele tem uma hidroxila ligada na cadeia carbônica dele. Então, ele tem um OH, um hidrogênio ligado ao oxigênio. Isso permite que ele faça ligações de hidrogênio. Se ele faz ligações de hidrogênio, ele se mistura com a água, certo? Porque a água também faz ligações de hidrogênio. E ele tem uma certa polaridade, o álcool. Então, ele se mistura com a água. Mas ele também apresenta uma cadeia carbônica. E a gasolina é um hidrocarboneto. Ele é aquela substância que é muito apolar, ela não tem, a polaridade dela é apenas aquela induzida
é o dipolo induzido, certo? E como o álcool tem essa cadeia carbônica também, ele também se solubiliza em gasolina. No entanto, a gasolina é uma molécula apolar, enquanto a água é uma molécula polar. Então, elas não se solubilizam uma na outra, elas ficam separadas. É uma mistura que fica com duas fases. A partir disso, a partir da solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto que conseguimos dissolver em determinado solvente, a gente tem os tipos de solução. A solução saturada é quando a concentração é igual à solubilidade. A insaturada é quando a concentração é menor que a solubilidade, ou seja, a gente pode colocar mais soluto ainda naquela solução, que ela ainda vai conseguir solubilizar, certo? Não vai formar precipitado, que é o que acontece na solução saturada com precipitado. É quando você adiciona mais sal, por exemplo, dando um exemplo de sal de cozinha. Quando eu adiciono mais sal naquela solução, do que a solubilidade daquele composto, que aquele composto consegue solubilizar em água, o sal não vai se dissolver e vai cair, entre aspas, no fundo do frasco, e a gente vai ter uma solução saturada com precipitado. A solução hipersaturada, ela já é um pouco mais, assim, complexa, ela depende de uns procedimentos e tal, e ela é obtida a partir do resfriamento lento de uma solução. A gente vai ver no próximo slide já que a solução vai depender da temperatura. E isso vai fazer com que os sais sejam mais solúveis, por exemplo, em água, a temperaturas maiores. Então, eu vou ter mais sal solubilizado num determinado volume de solvente. Quando eu estiver resfriando, a gente sabe que a solubilidade daquele sal vai diminuir, porém ele vai continuar dissolvido. Essa solução hipersaturada, ela não é estável. Qualquer mudança brusca que aconteça no ambiente vai formar o corpo de fundo, que é o precipitado, que foi o que eu falei na solução saturada com precipitado. As curvas de solubilidade mostram a dependência da solubilidade dos sais de acordo com a temperatura. Elas são gráficos, mas normalmente nesse estilo aí, às vezes tem mais sais, às vezes tem menos. E para a maioria dos compostos, quando a temperatura aumenta, a solubilidade do composto aumenta também. E aí aqui, uma imagem meio turva também, mas é só para mostrar essa dependência da solubilidade com a temperatura. Com o aquecimento, quando eu jogo, nesse caso de ter uma solução saturada com precipitado, quando eu aqueço essa solução, a solubilidade aumenta e o precipitado diminui, porque ele vai se solubilizando naquela solução. Aqui eu vou falar um pouco sobre a solubilidade de gases em líquidos. Por que o refrigerante é muito mais gelado, é muito mais gostoso quando está gelado? E por que se a gente deixa a garrafa aberta, o gás vai embora? Bem, é o efeito da temperatura e o efeito da pressão na solubilidade dos gases em líquidos. Porque isso também acontece, certo? Misturar gases em líquidos. O efeito da temperatura é o seguinte: os gases, eles têm um comportamento um pouco diferente dos sais, por exemplo, que é quando a temperatura, os sais, quando a temperatura aumenta, a solubilidade deles aumenta. No caso dos gases, é o contrário. A temperaturas menores, a gente vai ter uma solubilidade maior. Por isso que o refrigerante é mais gostoso quando ele está gelado, porque ele retém melhor o gás fica melhor solubilizado em líquidos que são mais gelados. O efeito da pressão é o seguinte: pela lei de Henry, a solubilidade de um gás num líquido a temperatura constante é proporcional à pressão. Ou seja, quanto maior for a pressão que aquela mistura ali está submetida, maior vai ser a solubilidade do gás no líquido. E eu gosto de pensar que isso é como se fosse uma briga, sabe? Aqui, quando eu empurro o pistão é isso aqui. Quando eu empurro o pistão para baixo, eu meio que forço. É só uma analogia, não é exatamente isso que acontece. Eu meio que forço as moléculas de gás a se misturarem mais com as moléculas do líquido,
certo? E aí, pensando nisso, que como ele vai ter menos espaço ali, ele começa a se misturar no líquido. Quanto maior for a pressão, quanto mais o gás for empurrado para o líquido, maior vai ser a solubilidade do gás no líquido. Uma moto passando aqui, mas já estamos acabando a aula. Eu coloquei uma coquinha gelada aqui no slide, uma água com gás para quem, assim como eu, não gosta de tomar refrigerante. E por isso que a gente tem que deixar a garrafa bem fechada para o gás não fugir, certo? Porque se eu deixar a garrafa aberta, ele vai estar sob pressão atmosférica, que não é uma pressão muito grande. Então, não vai ter nada empurrando o gás para ele ficar se solubilizando no líquido. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, enfim, é isso. Façam a lista de exercícios. Tá bem legal. Eu gostei da lista de exercícios dessa aula.